Feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez. É a segunda vez que eu estou aqui, como o presbítero de Vicente disse, nosso pastor disse, né? Esteve com a gente lá por longos anos, graças a Deus. Esse homem, para mim, gente, é uma referência. Sempre disse para todo mundo: não escondo ninguém. Amo demais a família que me ensinou muita coisa, me ensinou a ser cristão. Glória a Deus. Estive no meio ali, pude aprender muita coisa com eles, e para mim é uma grande honra sempre estar onde que esse pastor está, né? Esse pastor eu gosto demais. Então, irmãos, eu estava em casa e vi o post dele e falei: vou lá um pouquinho. Ouvi esse grande homem de Deus também no povo, que é muito meu amigo, conheço desde novo, graças a Deus, e Deus nos permitiu estar aqui, graças a Deus. Então, eu só quero deixar para os irmãos muito feliz de estar aqui com os irmãos, amém? E assim agradeço a oportunidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Nós temos isso aqui nessa noite, nos trazendo uma palavra e também fazendo uma oração daqui a pouco para estarmos, logo após que terminar a palavra, né, trazendo uma oração, fazendo uma oração para estarmos ouvindo a palavra de Deus em nome de Jesus. Estamos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra. Se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, diz assim, versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro e 60 e outro 30. Aleluia. Essa palavra, irmãos, é uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele traz uma analogia entre a pregação do Evangelho, comparando o semeador como aquele que menciona a palavra de Deus, e a semente, obviamente, é a palavra que é lançada. Mas observe uma coisa interessante que Jesus ele nos ensina, é que essa mesma semente ela cai em terrenos diferentes. Uma cai ao meio do caminho, outra cai em meio aos espinhos, outra cai em meio aos pedregais e uma cai em boa terra. E a Bíblia vai dizer que em cada cenário onde essa semente ela foi lançada, onde ela caiu, vai determinar o futuro dessa semente. Aquela semente que caiu ao meio da estrada, as aves vieram e arrebataram aquela semente, não dando tempo para que ela frutificasse. A outra semente que foi caído, aleluia, em meio às pedras, ela não pôde penetrar suas raízes. Por isso, dentro de pouco tempo, ela não permaneceu, porque ela não tinha raiz. A outra que caiu em meio aos espinhos, a Bíblia diz que os espinhos a sufocaram, fazendo com que ela não germinasse, crescesse e desse fruto. E a Bíblia fala também sobre outra que caiu em boa terra, e cresceu e deu frutos e frutos para o reino. E o que isso significa, irmãos? O terreno somos nós, é o nosso coração. A palavra de Deus ministrada ela é uma só. Hoje nós estamos aqui antecedendo o nosso irmão que irá ministrar, a palavra será pregada. Aqui cada um de nós somos o terreno. A forma com a qual nós recebemos a palavra de Deus determina o resultado dessa palavra em nossa vida. Se nós ouvirmos a palavra de Deus com atenção e guardarmos ela no nosso coração, o Evangelho ele tem poder para mudar a minha vida. O Evangelho ele pode mudar a minha história. Agora, se eu ouvir essa palavra e logo se esquecer, se eu ouvir essa palavra e
não meditar nela, eu posso estar correndo o risco de ser como as sementes que não renderam frutos, as sementes que ficaram no meio do deserto, no meio do tempo. E isso, irmãos, é determinante para a nossa vida, porque nós sabemos que existe um tempo oportuno. A palavra do Senhor nos mostra que o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade. E hoje, você que está aqui nessa noite, você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Portanto, trate essa palavra com atenção, guarda essa palavra no seu coração e entenda que essa palavra, ela é necessária para a nossa vida. Essa palavra, ela determina o poder de Deus em nós, e muitas das vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor, e fica para nós uma reflexão: em que tipo de terreno nós somos? Como nós temos recebido a palavra de Deus? Será que os cuidados dessa vida têm sufocado a palavra de Deus em nossa vida? Será que quando termina o culto 9 horas, nós ainda conseguimos lembrar da palavra que foi ministrada durante a pregação? Que nós possamos guardar a palavra do Senhor, irmãos, porque o Evangelho, ele só tem efeito quando nós ouvimos a palavra e guardamos ela no nosso coração. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Vamos fazer essa oração pelo nosso irmão Alisson. Aleluia. Já está nas mãos do Senhor, mas nós vamos apresentar, né, esse momento nas mãos do Senhor também. Senhor Deus, soberano Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a sua voz. Pai querido, fala aos nossos corações, não aquilo que nós almejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor meu Pai, nesta noite. Usa teu servo mais uma vez como instrumento e canal de bênção. Querido Deus, que ele possa ser usado pelo teu Espírito Santo, que essa palavra viva e eficaz, essa palavra que é como uma espada de 2 gumes, ó Deus, venha penetrar, Senhor Jesus, no profundo, Senhor meu Pai, dos nossos corações, e que essa semente que será lançada nessa noite, Senhor, ela possa encontrar em nosso coração um terreno fértil, para que ela possa crescer e dar frutos para o teu reino. Pai querido, nós te apresentamos, Senhor Jesus, mais uma vez o teu filho, e pedimos, Senhor Jesus, que use ele, ó Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Só dos irmãos na paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar recebendo essa oportunidade. Quero agradecer o nosso pastor Júlio, o evangelista Kerr, o presbítero Léo, por estar me dando essa oportunidade. E primeiramente a Deus, né, irmão? Porque é muita luta para chegar até aqui, não foi fácil. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no tema dessa campanha, que se encontra em 1 Reis, no capítulo 5, versículo 10. E depois eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus, capítulo 15. Todos acharam, amém? 2 Reis, capítulo 5, capítulo 10, versículo 10. Quem achou, diga amém. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aleluia. Agora convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Quando tomar o tempo, eu já vou lendo, irmão. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a quem vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e
Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Pode tomar seu assento. Uma palavra forte, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Eu tive meditando na palavra este tempo. Jesus, ele pregava a palavra. Jesus, ele sabia manusear bem a palavra de Deus. Jesus, ele sabia conversar com as pessoas. Portanto, nós vamos ver Jesus vencendo qualquer discurso na Bíblia Sagrada. Ele tinha o manuseio da palavra. Ele tinha o discernimento do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, João Batista viu uma pomba se repousando sobre Jesus. E essa pomba era o Espírito Santo. Então, a todo momento, Jesus tinha o Espírito Santo. Ele sabia bem manusear a palavra de Deus. Isso é notório. A palavra de Deus estava com Jesus. Jesus estava com a palavra. É forte demais, irmão. Porque além de pregar a palavra, Jesus também tinha outros ministérios. Segundo a carta de Efésios, capítulo 4, no verso 20, o escritor Paulo vai dizer: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E no verso 11 vai dizer: e ele nos deu como apóstolo, outros por profeta, outros por evangelista, e outros por pastores, e outros como mestre. Sabe esse ministério que você tem, pastor? É Deus que te deu. Esse ministério de evangelista que você tem, irmão Kevin, foi Deus que te deu. Essa voz que você tem para louvar a Deus, é Ele que te deu. Sabe esse movimento que nós fazemos nesse braço? É Deus que nos deu a coordenação motora. Você não podia simplesmente ficar feliz somente por respirar. O respirar é Deus que soprou o fôlego de vida na nossa narina. Então, a partir do momento que eu acordo, eu me sinto agradecido, porque Deus respirou e pôs o fôlego de vida em cima de mim. Agora, voltando ao texto, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 3, versículo 8, que uma multidão seguia Jesus. E essa multidão que seguia Jesus era uma grande multidão que vinha da Galileia, da Judéia, da Idumeia, de Tiro e de Sidom. Segundo os estudos bíblicos, essa mulher de Cananeia, ela estava no meio daquele povo. Essa mulher de Cananeia estava naquele meio que seguia Jesus. Essa mulher estava naquele lugar aonde ouviu Jesus curar. O povo queria encostar em Jesus, porque sabia que Jesus somente em tocar nele era curado. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos que deixa o barquinho sempre pronto, para que eu pudesse escapar da multidão. Agora aquela multidão queria estar com Jesus. Então por isso que Jesus queria escapar, porque Jesus precisava de ficar um tempo sozinho com o discípulo. Aleluia. E essa mulher de Cananeia, para encontrar Jesus, só Deus sabe o que essa mulher passou. Só Deus sabe o que essa mulher, para chegar e encontrar Jesus, ela passou. Ela teve que andar, ela teve que caminhar. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Se está difícil, continua caminhando. Se está difícil encontrar Jesus, continua andando. Continua que você vai encontrar com Jesus dos ares. Que você vai encontrar com Jesus
Sagrada vai dizer que ela clama ao Senhor: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Isso é forte demais, irmão. Porque além daquela mulher clamar por ela, ela vai clamar pela sua filha. Ela não está clamando somente por ela, mas para chegar em Jesus, ela tem que chegar: Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim. Repare que ela não ora só para ela, porque a minha filha está endemoniada. Nos tempos de hoje, irmão, está escasso uma pessoa que, além de buscar para ela, busca para o outro. Está muito difícil no tempo de hoje nós vemos alguém orar por a vida de uma pessoa distante. Está difícil. Em Lucas capítulo 17, a Bíblia vai dizer sobre os 10 leprosos. Aqueles 10 leprosos, ao encontro de Jesus, é forte demais, irmão. Porque aqueles 10 leprosos gritam a Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe qual é a diferença do leproso para aquela mulher que fala branca? Que ele grita misericórdia por nós. E aquela mulher grita por mim, mas ela não deixa de clamar pela mulher. Isso é forte demais, irmão, porque aquele 10 leprosos, segundo os estudos bíblicos, aqueles 10 leprosos recebem a palavra de Jesus: vai e fala ao sacerdote. Eles obedeceram a Jesus e automaticamente eles foram curados. Você quer receber uma cura, meu irmão? Você quer receber uma cura? Obedece ele. Você quer receber um lugar na sua casa? Obedece. Obedece a Jesus. Obedece o Pai da eternidade. Obedece. E quando aqueles discípulos obedeceram, a Bíblia vai dizer que todos eles foram embora, mas somente um voltaram para agradecer a Jesus. E Jesus vai dizer: não foram 10 que eu curei? Aonde estão os 9? Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer: cadê aquela igreja que adorava Jesus? Cadê aquela multidão que clamava Jesus, que gritava: Jesus é maravilhoso? São poucos que voltam para agradecer, são poucos que entram na casa do Senhor para agradecer, mas um só clamor e todos os 10 foram curados. Eba, palachuca. O clamor de uma pessoa pode salvar a vida de uma pessoa. Sabe por quê? Que muitas das vezes alguém da sua casa não recebe libertação? Porque você está buscando para você mesmo. Porque eu estou buscando para mim mesmo. E a palavra do Senhor fala comigo: começa a orar pela família, começa a orar pelo povo que precisa, começa a orar pelo povo que não sei que não é curado, que precisa da cura. Aleluia. Então, quando nós oramos, irmão, principalmente para nós, o Espírito Santo falou para mim: para de olhar para o espelho e começa a olhar para pessoas. Você está olhando demais para o espelho, para de olhar para o espelho, olha mais para as pessoas. Está escasso, irmão, as pessoas que estão orando pelas outras. Está escasso. E esse clamor há uma diferença, porque os 10 leprosos gritaram em voz alta. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, de versículo 6: quando orarmos, entrardes no teu quarto e fecha a porta. O teu Pai que está no oculto te vê. O teu Pai que está no oculto, aleluia, te recompensará. Tem gente que só acha que Deus só vai responder no machinho. Tem gente que só acha que vai responder dentro do quarto. Mas deixa eu te falar uma coisa: será que você está de madrugada orando de verdade? Será que a sua oração tem subido
Não foi em voz baixa, foi em voz alta. Aleluia. E muitas das vezes a gente queremos clamar ao Senhor baixinho para ninguém escutar. Está certo, irmão. Deus ele escuta também. Mas não desvaloriza a voz, não, porque a voz ela é de autoridade. Ninguém escuta demônio falando baixinho. Não. Sai em nome de Jesus. É autoridade, é o som que sai do céu. É assim que se faz. Jesus mostrou que os discípulos tinham que ter autoridade. Vamos ver agora o 2 Reis, Naamã. Nós vamos ver Naamã agora, um homem que era justo e valoroso, mas porém tinha lepra. Você pode ser justo, você pode ser valoroso, mas porém você tem um defeito. Eu também tenho um defeito. Eu posso ser justo, mas porém eu também tenho um defeito. Aleluia. Aí vamos ver que um clamor de uma pessoa faz a diferença na vida do outro. Naamã pegou aquela menina e levou ela presa em cativo. E aquela menina que foi presa, perante a eles, disseram para a mulher de Naamã: se o meu Senhor, aleluia, encontraste com um profeta, ele seria curado. Ah, meu Pai, aleluia. O Senhor nessa noite está te convidando. Se encontra com Ele, se encontra com todo o poderoso, se encontra com o Pai da eternidade. Aleluia. É por causa daquela menina que Naamã viu o que o profeta tinha. O profeta Eliseu tinha a palavra. O profeta Eliseu tinha a unção do Espírito de Deus. Porque quando ele falava, acontecia. Porque quando ele orava, acontecia. Aleluia. Então, aquela senhora foi a Naamã e falou: assim diz a menina. Aleluia. Aí que Naamã vai perceber e vai mandar para aquele rei, o rei dele. E eles vão mandar uma carta para o rei, que esse rei era João, filho de Acabe, irmão de Acazias. Era um rei maldoso. Esse rei era rei de Israel. Aí a Bíblia vai dizer: por que vem a mim? Eu não sou Deus. Você está arrumando desculpa para chegar até a mim. Entende? Aí o profeta Eliseu vai e fala: eu vim me rasgaste a tua veste. Manda ele vir até a mim. Manda ele vir até a mim, que ele vai ver que tem Deus na terra. Que ainda tem um profeta que fala. Aleluia. Para Naamã ser curado, ele teve que ouvir os seus que estavam nele. Senão Naamã não ia, porque Naamã queria lavar em água limpa. Deixa eu te falar uma coisa. A água limpa da tua casa pode até sair limpa, mas o que está dentro de você tem que ser sujo. O que está dentro de você, a água limpa da sua casa não vai limpar. A água limpa que sai do seu chuveiro não te limpa o que tem por dentro, te limpa o que tem por fora. Deixa eu te perguntar uma coisa que Deus colocou no meu coração: será que você está limpo diante de Deus? Será que eu estou limpo diante de Deus? Será que o meu Pai me vê? Será que para ele eu estou limpo? Aleluia. Aquele Naamã vai lavar e obedecer a voz de quem? Dos seus. Ele não obedeceu a voz do profeta, ele obedeceu a voz dos seus. Aí eu te falo: se tem alguém na tua casa precisando, prega para ele. Ele é bacana, chuga. Se tem alguém na sua família precisando, continua falando a palavra para ele, meu Deus. Que ele vai perceber que se você é profeta, que ele vai perceber que Deus te levantou para ir na vida dele. Aleluia. E Naamã vai e limpa, e ele é purificado, e lava 7 vezes por rio, e ele é purificado. Aleluia. Agora eu quero te dizer, sabe o que diz na palavra em Mateus capítulo 5 de verso 23? É forte demais, irmão.
Esse versículo me tocou. Quando você deixar a tua oferta no altar e lembrar-se de teu irmão foi alguma coisa contigo, aleluia, glória a Deus. Aí a palavra vai dizer: vai e reconcilia com o seu irmão. Aí eu quero falar, meu irmão, o que nós estamos colocando no altar, hein? Será que é profundo para Deus que eu estou colocando aqui no altar? Os seus olhos pode até ser bom, mas será que para Deus está gostando do que está entrando no altar? Para subir no altar tem que ser purificado. Para subir, para falar a palavra de Deus com autoridade tem que ser lavado, tem que ser remido. Ah, Jesus de Nazaré, Deus está falando com alguém aqui, ó, está liberando a palavra para vocês aqui, ó. Levanta a tua mão, levanta a tua mão que eu vou profetizar. A chave do perdão está descendo, a chave do arrependimento está descendo. O que você tinha com o seu irmão, Deus está liberando agora o perdão, Deus está liberando agora o arrependimento, e você vai se arrepender. Sabe por quê? A palavra em 1 João capítulo 4, versículo 20, aleluia, a palavra vai lhe dizer, é muito forte, porque essa palavra também me tocou. Aquele que ora e vê a Deus, afirma de Deus, e não reconcilia com o seu irmão, não ama seu irmão, esse é mentiroso. Esse é mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amar alguém que eu vejo todo dia? Aleluia, palavra. Deus está mandando alguém aqui, ó, se reconcilia com o seu irmão. Aleluia. Está na casa de Deus, mas o seu irmão está lá esperando. Você pediu perdão, a promessa, a palavra está sendo liberada, o perdão está encontrando você nessa noite e está encontrando comigo. Eu estava meditando nessa palavra e quando eu fui para trabalhar, o Espírito Santo falou comigo. Eu escutei a voz do Espírito Santo falando inexprimível no meu coração. Eu me peguei com o irmão que eu tinha brigado com ele na empresa. O Espírito Santo automaticamente me fez lá e pede perdão para ele. Aleluia. A palavra de Deus estava me dando, Deus estava fazendo eu viver ela. Eu não posso subir e pegar uma coisa que eu não vi, Mateus. Eu sou referência para algumas pessoas. Mateus, você é referência para algumas pessoas. O pastor é referência para algumas pessoas. Vocês que estão aqui são referência para alguém. Então, antes de subir, deixar a tua oferta no altar, reconcilia com o teu irmão. Essa é a palavra que Deus está mandando me dizer. Agora, voltando na palavra daquela mulher de Cananéia. A palavra diz que ela clamou. E quando ela encontrou Jesus, Jesus não lhe respondeu. Sabe o que essa palavra fala comigo? Que Deus também trabalha no silêncio. Talvez você está pedindo alguma coisa e Deus ainda não te respondeu. Aleluia. Talvez você está querendo alguma coisa da parte de Deus espiritualmente e Deus ainda não te respondeu. Deixa eu te falar uma coisa que vem do céu. Continua com o seu propósito. Continua com aquilo que você está pedindo para Deus. Que uma hora Ele vai te responder. Aleluia. Jesus não respondeu ela. E os discípulos estavam achando aquilo tão chato. Mas que mulher chata. Isso não é entendimento. Que a palavra vai dizer que os discípulos começam a rogar a Jesus para que se despedisse daquela mulher. Agora eu quero te dizer, será que os discípulos estavam tendo compaixão ou estavam fazendo exibição daquela mulher? Será que os discípulos estavam tendo compaixão com aquela mulher ou estavam fazendo exibição de pessoa com aquela mulher? Aí o Espírito Santo me falou no meu coração. Eles foram a pessoa certa. Eles foram o Pai da eternidade. Eles foram Jesus. Agora que você imagina os discípulos falando, manda aquela mulher embora, Jesus. Eita glória, aleluia. Jesus tinha um discernimento.
Santo, que está lá em Gálatas 5, capítulo 22, Paulo vai falar do estudo do Espírito Santo. Jesus tinha paz, Jesus tinha alegria, Jesus tinha benignidade, Jesus tinha longanimidade, Jesus tinha temperança, Jesus tinha domínio próprio. Jesus não ia responder aquela mulher de qualquer maneira. Sabe por que Jesus não respondeu? Porque ele estava sendo orgânico. Não vai ser na hora que você quer, não é na hora que eu quero, é na hora que ele quiser me responder. Aquele discípulo não sabia orar, porque vamos ver Jesus ensinando aquele discípulo a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O começo de cada dia da hoje, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que eu pedido. Eles não sabiam orar, mas como que eles oraram, Pai, se eles não sabiam orar? Sabe por quê? Não se ora para quem está na terra, se ora para quem está no céu. Então por isso ali o texto vai dizer que eles oraram, eles rogaram. Aqui nós vamos ver a diferença. O que uma vida de uma pessoa pode influenciar na outra. Porque aquela mulher não desistiu. Aquela mulher não desistiu. E ela foi. E ela continuou. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, Jesus lhe respondeu. Disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. É isso que Deus estava falando para eles. Sabe a interpretação desse texto? Que Jesus queria ficar um tempo com os discípulos para ensiná-lo. Jesus queria ter um tempo para ter intimidade com os discípulos, para ensinar, porque o seu tempo na terra era breve. Em Marcos capítulo 7, está a mesma palavra, e eu tive que ir lá para entender. E no primeiro versículo está escrito assim: que Jesus entrou numa casa, queria se esconder. Jesus queria ter um tempo com os discípulos. Deus está liberando outra coisa aqui. Jesus está querendo um tempo com você. Jesus está querendo um tempo com você. Jesus está querendo um tempo com vocês. Jesus está querendo um tempo comigo. É por isso que Deus não respondeu aquela mulher, porque era mais provido primeiro estar com os discípulos para ensiná-lo, porque a partida de Jesus era breve. Jesus queria ensinar, e Jesus estava dando um ensinamento para aquela mulher. Não vai ser na sua hora, vai ser no meu tempo. Vai ser no meu tempo, aleluia. E Jesus falou que a ovelha perdida na casa de Israel. Então a mulher chegou e adorou ao Senhor, aleluia. Aquela mulher chegou ao pé de Jesus e continuou adorando, e continuou glorificando, continuou adorando Ele, irmão. Se não deu certo para você, irmão, continue orando. Se está difícil na tua casa, irmão, continue orando. Se está difícil, irmão, continua adorando ao Senhor, o Criador da eternidade. Continua orando Ele, pastor. Continua adorando, que Ele vai te responder. Aleluia. E aquela mulher adorando, e Jesus novamente não respondeu. Jesus novamente não respondeu. Aqui eu quero dizer: você acha que é fácil como cristão, irmão? Não é fácil, não. Tem muitos homens de Deus aqui que estão na caminhada há muito tempo, muito mais tempo que eu, e sabem falar isso, que não é fácil. Mas aqui tem homem de Deus que ainda continua, que ainda ora. Aqui tem mulher de Deus que ainda continua, que ainda ora, que ainda adora independente da dificuldade. Tem mulher que aqui ainda continua adorando, e continua buscando independente da dificuldade. Às vezes nós tomamos uma dificuldade para não vir para a casa do Senhor, e está esquecendo que Deus é prioridade na nossa vida, e está esquecendo que o Senhor é prioridade na minha vida. Eu não posso esquecer da onde Ele me tirou. Ele é para chuta, Maria, pela palha. Não esqueça da onde Deus te tirou.
Então, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o filho e deitá-lo às cachorreiras. E sabe a palavra que eu dizer? Não é porque que eu preguei e não deu certo que eu vou desistir. Aleluia. Não é porque que eu louvei o fogo e não desceu que eu vou desistir. Não é porque que eu oro e Deus não responde na minha casa que eu vou desistir. Não desista, não desista, não desista. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, não desiste. Não é porque você fez o não deu certo que não vai dar certo. Deus está mandando te dizer: continua adorando igual aquela mulher continua adorando. Continua glorificando igual ela continua glorificando. Aquela mulher continuou e ela não desistiu. Deixa eu te falar uma coisa para você, ninguém de Deus. Continua orando, continua glorificando. Que aquele que estava lá fora vai voltar para a casa do Senhor. Se o teu irmão que estava namorando lá no crime vai vir para a casa do Senhor. Porque a oração faz diferença. Deus estava purificando aquela mulher. Deus estava purificando aquela mulher de Cananeia. Deus purificava. Deus estava tendo um ato naquela mulher. Eu quero ver até onde você vai. Eu quero ver. O Espírito Santo falou comigo. Eu quero ver até onde você vai. Aleluia. E às vezes, irmão, muita gente está assim de fora. Ó. Eu quero ver até onde eu quero vai. Eita, mano, eu quero ver até onde o jovem Alisson vai. Eu quero ver até onde a irmã Ana Carolina vai. Eu quero ver até onde a irmã Silva vai. Eu quero ver até onde o Mateus vai. Mateus, tem gente que está assim. Mas sabe o que é isso? É boca de maldição. Deus está repreendendo aqui agora a boca de maldição contra a sua vida. A maldição que lançaram contra a sua vida, Deus repreende ela agora. E eu sou homem que Deus me levanta do fundo do poço para dizer: assim como Deus me tirasse do crime, Deus vai tirar o seu filho do crime, Deus vai tirar o seu marido do crime, Deus vai tirar o teu esposo do crime, Deus vai tirar o teu esposo da cachaça, Deus vai tirar a tua mulher do arco do prédio, Deus vai tirar a tua mãe do vício de cigarro. Ele vai dar a chuva na salva. Deus vai te abrir as portas. Continua orando, que a porta que está fechada, Deus vai abrir. Se você está pedindo porta para abrir, Deus está abrindo agora. Continua orando, continua aqui na casa do Senhor. E dentro desses 7 anos, Deus vai fazer algo surpreendente na tua casa. Você ainda receberá a resposta de Deus. Não é bom pegar os pontos cachorrinhos e deitar, né? Sim, Senhor, eu quero melhor dizer sim, Senhor. Mas também, aleluia, mas também, sim, Senhor, mas também, aleluia, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos contam as migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Deus está mandando você sentar na mesa de comida. Eba calabaia, manda aquela chuva. Senta na mesa e come como a fartura. Porque as migalhas que está caindo está fazendo devir. Calabaia, de calabachu de raia. As migalhas que está caindo na mesa, nego está chegando de fora, perdão. Homem está chegando de fora e está comendo. Pessoas que não é convertida, está chegando de fora e está comendo. Você lembra da palavra do rico lá? Lá, o rico tinha as festas mais lindas, comia do bom e do melhor. Mas o versículo vai dizer que Lázaro comia das migalhas que caía da mesa. Aonde Lázaro estava? Eita glória! Aleluia! E quem estava comendo na mesa todo dia, a melhor coisa, onde ele está? Aí, Deus está querendo te salvar, irmão. Deus está querendo te levar para o céu. Deus não quer que você fique aqui, não. Deus não quer que você fique aqui, não. Sabe por quê? Este
neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. Então, se Jesus venceu, tem de bom ânimo, porque é a missão dele que nós vamos conseguir. Aquele Lázaro sofreu, mas na Bíblia vai dizer que ele morrendo sepultando, ele foi para o seio de Abraão, aleluia. E rico, quando morreu, ele foi para o Hades, um lugar de tormento. Deixa eu te falar uma coisa: se você morrer hoje, para onde você vai? Se você sair dessa porta aqui agora, para onde você vai? Será que isso te conforta? Será que isso te conforta? Se eu morrer agora, para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Você tem que ter a certeza para onde você vai. Você tem que ter a certeza que se você bater as portas daqui de hoje, você vai para o céu. E Deus está te mandando dizer, que Deus está mandando dizer para mim e para você: senta na mesa, come no pão, come no vinho, come no melhor, que você será salvo. Que você será salvo. Faça igual Lázaro. E rico vai gritar: vai Abraão, dele importa. Manda que Lázaro molhe a porta do teu meio e me dá água, para que eu possa me assenciar, porque eu estou em lugar de chamas. Eu lembro até hoje, o dia que eu entrei naquela porta, eu ia cheia da lavada cuia, sabe? Eu entrei naquela porta ali, sentei lá atrás. Eita, agora eu sentei lá onde está a nossa igreja. Eu entrei ali, eu no culto de quarta-feira. Na segunda-feira, Deus estava me dando uma coisa para me refletir na minha vida. Eu comecei a refletir na minha vida, aonde que eu ia socorrer. E eu passei por tanta coisa, que Deus estava querendo me dar um alerta. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto você tem tempo. Deus está mandando dizer que, ó, vem para a casa do Senhor enquanto há tempo. Está próximo. Mesmo que se Deus não voltar agora, Deus não voltar agora, temos que colocar nossa vida diante de Deus, para que se acontecer alguma coisa, nós possamos estar seguros do seio de Abraão. E quando eu cheguei naquele lugar lá, eu cheguei, o meu segundo pastor, o juiz estava pegando o soberrinho do lado. E eu peguei isso para mim. Eita glória, a chance agora. A chance agora está pegando só para ir com ela, está pegando para nós e para mim também, para crente. Porque tem muito crente que está desviado dentro da igreja. Tem muito crente que não está buscando verdadeiramente a palavra de Deus. Está no comodismo, está na apostasia. E eu voltei para a casa do Senhor, passei diferente. E eu voltei para a casa do Senhor para não ser o mesmo. Eu voltei para a casa do Senhor para não cometer os mesmos pecados que eu cometi antes. Eu voltei para ser lavado. Eu voltei para ser purificado. Senhor, me lave. Senhor, me purifica. Senhor, purifica a tua igreja. Senhor, lava a tua igreja, meu Pai. Assim como o Senhor me lavou. Assim como o Senhor me remiu. Assim como o Senhor me retificou. Lava a tua casa. Eita glória. Aleluia. E eu voltei para fazer aquilo que está no coração de Deus e não a minha vontade. E quando eu entendo isso, eu sinto que está na vontade do Senhor. Ainda que eu sopro, vai ser bom para a minha vida. E essa palavra de Deus para a nossa vida, a conclusão da mensagem é que aquela mulher, aleluia, que aquela mulher, no silêncio, no preconceito ela veio. E quando no silêncio ela permaneceu. E quando a exclusão ela prosseguiu. E quando a rejeição ela venceu. Não foi fácil e não vai ser. Se fosse fácil, Jesus não tinha morrido na cruz por nós. E a minha palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem que determinar que Jesus está voltando. Quando eu prego de Jesus, o final da mensagem tem que ser: Jesus está voltando. Ah, Jesus, volta, meu Pai. Será que se Jesus voltar hoje, isso te conforta? Eita, agora Deus está mandando dizer que talvez se reconcilia com o teu irmão enquanto é tempo. Porque o maior advogado, o maior juiz é Ele. Tem gente que briga com o irmão e quer levar para a discussão para o promotor, para o juiz, para resolver a justiça. Aí deixa eu te falar: o advogado dele é o Senhor, o teu advogado é o Senhor. A
parte uma causa que você está achando que está vendendo, se você depositar a sua fé em Jesus, Deus vai fazer você vencer. Aleluia. E seja purificado, seja lavado pelo sangue de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Oh, glória. Aleluia. Deus está conosco nessa casa. Deus continue abençoando nosso irmão Glauber Alisson com essa palavra vinda do coração de Deus para a nossa vida. Irmãos, é muito bom nós estamos na casa do Senhor. Nós ouvimos Deus falar conosco de uma maneira muito clara, né? E a gente fica grato a Deus